Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas eu espero que vocês assistam ele antes de iniciar os plantões com vocês conosco. Então, essa semana eu vou procurar estar presencialmente com cada um de vocês para que a gente possa se falar, mas aqui eu vou iniciar as primeiras orientações sobre como que vai ser o nosso trabalho, né, no pronto-socorro infantil do Edmundo. Eu gostaria que vocês pegassem aí esses próximos minutos, que serão curtos, para que a gente possa alinhar expectativa e realidade, e eu ser muito sincera com vocês de como é o nosso contrato com o Edmundo Vasconcelos. Então, a gente está iniciando agora no dia 1º de outubro o PSI. Um pouco mais da metade de vocês já veio por conta da Emerge, né, que está dentro do grupo da Linha Saúde. Nós somos uma empresa absolutamente idônea, a gente já faz esse trabalho há 10 anos de gestão de equipes médicas e nós estamos muito disponíveis a fazer a melhor medicina, mas junto com vocês, que é cada um dos médicos que compõem a nossa sociedade. Nós estamos, né, com uma missão muito grande de atuar sempre de forma segura. Nós precisamos ser eficazes, nós precisamos entender que o pronto-socorro, ele é um ambiente tenso, porém, ele pode ser tratado de uma forma mais suave, a depender de como nós, médicos, nos comportamos em cada um dos nossos atendimentos. A nossa empresa já é muito reconhecida pela nossa grande capacidade de ser eficiente e tratar as pessoas da melhor forma possível. E nós somos conhecidos por sermos médicos acolhedores. Então, isso é muito importante. E isso está dentro do valor da nossa empresa, que é ter integridade, transparência, inovação, segurança e a nossa capacitação técnica, que deve ser contínua, além da gente sempre agir de forma ética. Então, a Emerge surge há 10 anos atrás, né? Foi fundada por mim em 2015. Eu tenho especialização em administração hospitalar, essa empresa é idônea. A gente está no Edmundo Vasconcelos desde 2021 e queremos continuar por muitos anos. Então, nós trabalhamos sempre com os 4 pilares norteadores para que a gente consiga, de fato, executar a melhor medicina possível. E a boa medicina é aquela que entrega valor. E entregar valor significa o paciente se sentir de fato bem cuidado, nós vamos dar a ele o que de fato ele precisa. Além disso, nós vamos usar o recurso que seja necessário com o melhor custo possível. Ou seja, nós precisamos entender que a medicina, para ser bem executada, ela precisa olhar o contexto inteiro. Então, nós precisamos entender que nós estamos dentro de um ambiente, como qualquer coisa na nossa vida, tudo tem custo. Então, não pode haver desperdício de recurso. Nós precisamos saber fazer uma boa medicina para que a gente se torne sustentável. Caso contrário, não há sustentabilidade no nosso sistema. Por isso, os nossos 4 pilares. Primeiro, acolhimento. A gente precisa saber diariamente acolher cada um dos nossos pacientes. Saber acolher a família, o familiar, ainda mais quando a gente trata de pediatria. E que ali a mãe e o pai são as pessoas que precisam compreender o que está acontecendo com aquela criança ou adolescente. Então, o contato dessas pessoas precisa ser com muito carinho, muito respeito. A gente não pode ignorar, por mais que a gente ache que aquela pessoa está inadequada naquele comportamento. Cabe a cada um de nós, médicos, termos o entendimento de que o acolhimento é fundamental. Segundo ponto, nosso segundo pilar, segurança do paciente e do profissional de saúde. Então, nós precisamos entender que a segurança daquele paciente está naquele momento nas nossas mãos. Então, se eu vou dar uma alta, a alta precisa ser absolutamente segura. Eu tenho que ter segurança de que aquele paciente não vai retornar ao hospital porque eu orientei mal ou aquela indicação de alta estava mal indicada.
Se esse paciente precisa ser internado, esse paciente deve ser internado. Se a unidade de terapia intensiva, ou se a unidade de atendimento de enfermaria, ou unidade de internação, como vocês preferirem, nós precisamos saber indicar bem as internações. Se você tem dúvida, seja sensível com a internação. Um paciente que volta mais do que 2 vezes na mesma semana no pronto-socorro, você precisa entender que algo não está bem e aquela família precisa de maior orientação. E nós precisamos ser sensíveis àquela condição. Se você tem dúvida que aquele paciente pode necessitar de uma avaliação em menos de 24 horas, não tenha dúvida que esse paciente deve ser internado. E ele deve receber essa avaliação com segurança por parte da nossa equipe, no sentido de que o hospital está disponível para isso. O nosso sistema de saúde não é um sistema que a gente consiga fazer 360 graus de cuidado. Então, nós precisamos entender que o ambiente que nós estamos é um ambiente que, para manter a segurança, é melhor você ter certeza do que vai acontecer com aquele indivíduo, com aquela criança, com aquela família. Terceiro ponto, que é o nosso terceiro pilar. A gente precisa saber mediar conflitos. E mediar conflitos é necessário. Para que a gente consiga mediar conflitos, a gente tem que ter uma comunicação assertiva. A gente precisa saber lidar com os conflitos que baterem as nossas portas. E nós, médicos, temos que entender que nós não podemos ser motivo do conflito. Eu não posso chegar de cara feia para um paciente em nenhuma condição, em nenhuma situação, porque ali você está para prestar aquilo que você foi formado, é prestar assistência ao indivíduo. Então, as suas palavras precisam ser bem recebidas e bem entendidas. Por mais que não sejam agradáveis, como eu vou ter que te internar, como, olha, isso aqui é grave, mas saiba falar. Saiba acolher, como está no nosso primeiro pilar. Então, mediar conflito primeiro ponto, não seja motivo de conflito. E se você está numa situação de conflito em que você não consegue se desvencilhar do conflito, por favor, peça para outro colega assumir. Então, isso é fundamental para que a gente consiga lidar com essas situações e que nós, médicos, não sejamos em nenhum momento o motivo do conflito, mas sim o mediador. E por fim, o nosso quarto pilar, que é a proatividade. Nós precisamos ser proativos, aonde quer que estejamos. Então, no pronto-socorro, nós somos parte de uma engrenagem. Então, se um técnico de enfermagem, enfermeira, alguém da farmácia, qualquer pessoa, apontou para você uma necessidade, pare e acolha. Pare e identifique o problema. Nós precisamos ser proativos, nós precisamos nos colocar na posição de que nós somos equipe e não um agrupamento de pessoas. No pronto-socorro, especialmente, em que tem tudo para que haja conflito, a gente precisa ser sempre o mediador. E para que você se coloque nessa posição também, você precisa ter o quarto pilar, que é ser proativo. Então, nós precisamos nos ajudar. Então, eu acho que esses pilares são fundamentais para que vocês entendam o nosso objetivo de cuidado. E aí, a gente precisa entender que a gente está dentro do contexto, que as metas assistenciais vão ser exigidas, né? Então, nós médicos, nós somos o ponto mais importante do atendimento daquele indivíduo, que passou por uma triagem, o enfermeiro já classificou. Então, a nossa obrigação, mesmo tendo, né, um tempo relativamente alargado, que pode chegar até 60 minutos, nós precisamos entender que o Manchester é um guia de identificação de gravidade, mas eu não preciso esperar 60 minutos para atender um indivíduo que está lá e um pronto-socorro que está vazio, que é uma queixa recorrente que não pode acontecer.
As metas assistenciais, então, para nós. E como que nós vamos monitorar a nossa equipe, porque essa é a entrega que o hospital espera de nós neste contrato que nós estamos, que fomos contratados, né? Foi muito repetitivo, mas tudo bem, eu tenho certeza que vocês entenderam. Então, ficha amarela e ficha verde, você tem que atender o mais breve possível, sendo que a ficha verde é no máximo 50 minutos, a ficha amarela até 30 minutos. Retorno em 24 horas, a gente tem que ter uma meta menor do que 1,5. Qual que é a meta que nós vamos trabalhar na nossa equipe? 0,8%. Os protocolos gerenciados serão 5 protocolos. Então, eu vou enxergar o protocolo de bronquiolite, pneumonia da comunidade, infecção do trato urinário, diarreia aguda e sepsis em pediatria. Então, o atingimento dos indicadores relacionados ao protocolo sepsis vão ser olhados como protocolo sepsis. Esse é um exemplo. Os atingimentos dos indicadores relacionados ao protocolo de bronquiolite vão ser olhados como protocolo de bronquiolite. Então, esses protocolos serão gerenciados. Então, a sua ação diante daquele diagnóstico que você iniciou o tratamento no pronto-socorro será gerenciado e a gente vai conseguir monitorizar e monitorar como que está o nosso desempenho. Lembrando que o tempo médio de permanência do pronto-socorro, infantil, não pode ultrapassar 3 horas. E aí a gente tem a grande questão dos saques, que são as reclamações e os elogios. Elogios sempre. Então, se a gente puder incentivar que as pessoas, olha, elogiem quando é bom, porque isso também nos faz bem, né? Para que a gente fique numa situação positiva. Agora, com as reclamações, nós precisamos enxergar por que as reclamações aconteceram, analisar quando essas reclamações são em relação ao nosso comportamento, se o médico não está se comportando de uma forma que a família não está suportando ou não suportou aquele atendimento, a gente precisa rever como que é o nosso comportamento. Porque, volto a afirmar, nós médicos não podemos ser, em nenhum momento, motivo de conflito. Nós precisamos ser acolhedores, assertivos na nossa fala, seguros em relação às nossas condutas e proativos em relação às nossas necessidades. Então, não só as nossas, como as necessidades daquele momento de trabalho que nós estamos realizando. Então, os saques, eles só vão acontecer se nós não tivermos atrelados nos nossos 4 pilares. Nós temos uma bonificação anual complementar que nós estamos desenhando. Isso é que vocês vão receber, porque assim, cada coisa que a gente pede, a gente também tem que bonificar aquilo que de fato a gente faz da melhor forma. Então, nós vamos ter um programa de educação continuada da Imurge, inclusive, será iniciado agora, já em dezembro. Sei que dezembro não é o melhor mês para a gente fazer essas coisas, mas a gente vai iniciar com os treinamentos, especialmente dos protocolos. Mas vocês todos precisam estar atentos em fazer as provas de títulos que precisam fazer quando você tem uma segunda especialidade, cadastrar no CRM, participar de congresso. Então, isso tudo vai pontuar e eu vou abordar mais para frente, né, em outro momento, só a nossa bonificação complementar anual de educação continuada. Além daquilo que nós já discutimos sobre o que nós vamos receber por hora trabalhada, que é R$120 a hora trabalhada líquida durante o dia das 7 às 19 e R$125 líquido das 19 às 7, porque todo mundo faz parte da mesma empresa. Então, todo mundo já recebe esse valor líquido na sua conta pessoa física. Além desse valor que você tem certeza que você vai receber por cada hora que você estiver trabalhando, você também vai receber R$1 por hora trabalhada quando você tiver o PAUS, né? O PAUS que você fez de forma presencial. Porque, infelizmente, várias pessoas fizeram só o PAUS online e simplesmente foi um copia e cola de respostas e isso acaba não valorando aquilo que a gente precisa, que é a formação da pessoa. Então, a gente vai bonificar
quem de fato fez o PAUS presencial, certo? Os benefícios prata, o benefício hoje prata é o benefício da bonificação, porque cada internação que você tem que fazer, você tem que parar para fazer a internação. Aquela internação tem que ter todas as informações clínicas para aquele paciente. Então, você não pode deixar de fazer uma boa internação. Então, por isso que a gente está bonificando isso. E, por fim, a gente tem um benefício ouro, que é a cada 60 horas de trabalho no mês. Então, se eu trabalho 60 horas, 12 horas no mínimo é de final de semana, você vai receber mais R$300 de uma bonificação, que é uma coisa que você não espera, mas qualquer dinheiro que entra vale a pena, né? Isso também faz com que as pessoas entendam que não dá para ficar trabalhando só durante a semana. Nós precisamos das coberturas de final de semana. Sábado e domingo hoje é um problema para a gente. Nós precisamos que todo mundo esteja disponível para esse trabalho. Então, quais são os indicadores que o hospital vai ver conosco todos os meses? Eles vão olhar, e aí a gente tem penalização, de verdade. A gente vai deixar de receber se a gente tiver indicadores ruins, negativos, como o saque técnico relacionado à imperícia, imprudência e negligência médica. A gente não pode ter mais do que 2 saques por mês. E isso é uma coisa que vai ser muito olhada por mim, porque se qualquer um de nós cometeu imperícia, negligência ou imprudência, essa pessoa precisa parar tudo e rever o porquê que isso aconteceu. O atendimento do paciente com classificação de risco verde temos que ter mais de 90% atendidos em até 50 minutos e o amarelo, mais de 85% atendidos em até 30 minutos. A taxa de retorno em 24 horas, como eu falei antes, 0,8%. A aderência aos protocolos gerenciados, e aí é todos eles acima de 90%. Nós temos hoje um grande problema no Edmundo, que vocês médicos que estão lá na ponta não carimbam as fichas e a TIS. Então, as fichas precisam ser carimbadas. Tudo que você recebe de papel precisa ser carimbado. Então, isso é obrigatório, porque senão o plano não paga. E a gente vai ter problema com isso, porque nós vamos receber só a ficha que nós atendermos. Nós só vamos receber por produtividade do hospital. Então, isso é fundamental. E aí, a tolerância também é muito baixa em relação ao saque de comportamento, que é o nosso comportamento médico diante do paciente. E aqui a gente tem uma questão maior. Porque se você tiver 2 saques por semestre, você vai ser convidado a não mais compor a escala quando for de comportamento. Porque isso foi uma das condições que nós discutimos em contrato. Então, a estruturação do PS infantil agora passa a ser com 2 pediatras, sendo que o nosso desejo é que sejam 2 pediatras 24 horas, mas enquanto não houver aumento de volume, a gente não tem como manter os 2, porque a gente recebe por produtividade, e a produtividade precisa aumentar. Então, é isso que a gente tem discutido. Eu peço encarecidamente que vocês entendam que esse é um projeto nosso, que só a gente pode fazer crescer a pediatria, só a gente pode fazer com que as coisas melhorem. Então, é a ação de cada um de nós, atendendo o paciente, que vai mudar a realidade hoje do hospital. Nós temos todos esses plantões ainda em aberto. Todos os domingos noturnos a gente não tem nenhum colega ainda. Sábado diurno a gente está precisando. Domingo diurno. Sexta-feira intermediário. Segunda-feira intermediário. Sábado intermediário. Sábado noturno. E os domingos intermediários. Então, eu peço, por favor, que vocês nos ajudem. E se vocês não podem ou não querem nesses horários, indiquem colegas para que a gente possa conversar e batalhar. Então, esse aqui é o panorama das pessoas que estão fixas, a quem eu agradeço muito. Então, eu agradeço de verdade cada um de vocês que já se fixaram.
Eu sei que o mês de dezembro é um mês difícil, eu sei que a primeira semana de janeiro é um mês difícil, é uma semana difícil, mas que eu espero que a gente tenha uma estabilização dessa escala a partir da metade de janeiro, que todo mundo já vai ter voltado. Então, eu peço encarecidamente que vocês nos ajudem nessa empreitada. E aí a gente vai ter regras também em relação à fixação, quem que são os prioritários para que se fixem nos plantões, e a prioridade ela sempre vai começar por aquele que já é fixo na escala, e que é aquela pessoa que é proativa, aquela pessoa que é acolhedora, aquela pessoa que quer aumentar a carga dela conosco, aquela pessoa que de fato está disponível, então ela quer sair do final de semana, então ela quer reduzir o final de semana e vir mais durante a semana. Então, isso aqui tudo tem critério e precisa ter até para que seja justo com todo mundo. Então, era isso que eu queria falar com vocês em linhas gerais. Agora eu vou fazer um outro vídeo um pouco mais curto para que a gente converse sobre a questão técnica do atendimento em relação ao nosso sistema aliasaude.com.br, em que vocês precisam colocar o número do atendimento em todos eles, para que a gente tenha essa contabilização. Então, eu agradeço muito essa oportunidade da gente conversar e eu vou treinar cada um de vocês ao longo desse mês, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês e até daqui a pouco no próximo vídeo.